Olá, pessoal, bem-vindos a mais um programa Fé e Ciência, aqui na sua IPP TV. Esse programa que mostra claramente que a boa ciência e a boa teologia, a boa fé, sempre andaram juntas. Andaram, andam e sempre andarão. As evidências são todas de que realmente a nossa fé, alicerçada na razão, é comprovada dia após dia, espectro após espectro, dado após dado, pela ciência, pela química, pela física, pela cosmologia, porque os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua divindade se veem claramente no universo. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra de suas mãos. Dia após dia, noite após noite, sem palavras, sem vídeos, sem selfies, mas ouvimos a sua voz. E esse programa, que traz grandes entrevistados, homens e mulheres que creem em Deus e que creem também na inerrância da palavra de Deus, que a Bíblia tem razão, tem e sempre terá razão, que a ciência da Bíblia tem razão. Então temos ouvido aqui testemunhos, grandes testemunhos de homens e mulheres que creem em Deus, creem na sua palavra e que pela ciência comprovam grandes verdades científicas da palavra de Deus. E um dos nossos entrevistados fez um grande sucesso quando ele falou do caos ao cosmos. Será que uma grande explosão teria formado o universo? Esse nosso entrevistado disse que não, mostrou claramente que as assinaturas de Deus se veem no universo, na sua estruturação, no cosmos, nos planetas, nas estrelas. Mostrou claramente evidências na física, na cosmologia, de um universo feito pronto por um ser de extrema competência e inteligência. E esse programa que mostramos aqui, no Fé e Ciência, fez um grande sucesso. Acho que é o número 1, acho não, tenho certeza, o mais visto. Milhares e milhares de visualizações. Então, resolvemos trazê-lo mais uma vez, para discutir outro assunto extremamente interessante. O Elon Musk está querendo levar a gente para Marte. Olha só, será que devemos abandonar o planeta Terra e nos mudarmos para Marte? Você faria essa viagem? Você iria para Marte? E para responder essa questão, convidamos então quem? Nada menos e ninguém mais ou ninguém menos do que o grande Adalto Lourenço. Professor Adalto Lourenço, um privilégio imenso tê-lo aqui novamente no Fé e Ciência. Rapaz, o prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Professor Adalto, a gente está numa grande campanha, não é? Lá no Consciência Cristã, sempre falamos para todos. Volta, Adalto, não é? O professor Adalto. Onde você está agora, Adalto? Nesse exato momento, estou aqui na minha casa, aqui nos Estados Unidos, na cidade de Greenville, na Carolina do Sul. E acabei de resolver um monte de problemas lá no laboratório. Então, estou aqui pronto para a gente discutir essa questão, se a gente vai para Marte ou não. Muito bem. Olha, as nossas entrevistas sempre começam com aquela sessão, né, que o entrevistado fala um pouco de si mesmo. É o Adalto pelo Adalto. Nós já no primeiro programa fizemos essa sessão Adalto pelo Adalto, não quero repetir, porque também o Adalto dispensa apresentações. Gente, todo mundo conhece, eu viajo pelo Brasil todo, e todo mundo pergunta assim, você conhece aquele professor? Aí eu digo, o professor Adalto. Sim, conheço. Adalto é o grande pioneiro da apologética no Brasil, defendendo a nossa fé, racionalidade, Gênesis 1, 2, 3, literal. Tem livros e tudo mais. Então, Adalto, eu queria que você falasse um pouco sobre os seus livros agora. Como tudo começou, o Gênesis 1, 2, né? Gênesis 1, 2, não, acho que 3 você não mencionou. Fala um pouco sobre os seus livros, o que eles dizem, qual a mensagem. Legal. Olha, o primeiro livro que eu lancei foi o Como Tudo Começou, uma introdução ao criacionismo. Nesse livro eu procuro mostrar
a ideia do que é o criacionismo científico. Ou seja, é possível demonstrar cientificamente que o universo, a vida, a complexidade que neles existe, teria que ter sido criado. Seria impossível ter surgido espontaneamente. Então, eu trato, por exemplo, da origem das teorias, que essa ideia de ter surgido espontaneamente, ter sido criado, vem desde a Grécia Antiga. Eu falo um pouquinho da origem da informação genética, da origem do universo, a origem da vida, a origem dos fósseis, a origem desses bilhões de anos que a gente ouve falar tanto aí, tanto em termos do espaço, quanto também na datação radiométrica, e acho dando uma geral em tudo isso. Esse foi o primeiro livro. O segundo livro que eu publiquei é o Gênesis 1 e 2, A Mão de Deus na Criação. Esse livro eu procuro mostrar praticamente o que um físico pensa a respeito desses 2 primeiros capítulos da Bíblia. Contrário àquilo que muitas pessoas acham que a Bíblia e a ciência não andam juntos, esses 2 primeiros capítulos da Bíblia, eles nos oferecem uma quantidade imensa de informação que é exatamente igual à informação que a ciência tem também, a boa informação, aquela informação que é comprovada, que ninguém tem dúvida a respeito. Nós estamos falando de teorias, estamos falando de evidências e não das interpretações das evidências. Então, isso aí é o Gênesis 1 e 2, onde eu trato várias questões relacionadas com o primeiro e o segundo capítulo. Seriam 2 narrativas, Gênesis 1 seria uma narrativa, Gênesis capítulo 2 seria outra narrativa? Resposta não. Eu explico por que não. A questão das afirmações científicas que a gente ouve, que a gente vê ali em Gênesis, por exemplo, que havia água logo no início do universo, a maneira como o ser humano foi feito do pó da terra, a maneira como a mulher foi criada da costela de Adão, por que nós temos essa variedade absurda de cores, de pele, de formas, etc., de coisas e tal, relacionado com o ser humano. Então, tudo isso está lá no Gênesis 1 e 2. Escrevi um livreto também pequeno, chamado A Igreja e o Criacionismo, e nele eu trato dos vários tipos de criacionismos que existem, o que a igreja deveria fazer para funcionar de uma forma coerente com respeito a essa área. Então, a igreja e o criacionismo. Também tem outro que eu escrevi, 10 mitos sobre o criacionismo, esse está na Amazon, é um e-book, e tem em português e tem em inglês também, onde eu trato de 10 mitos relacionados com o criacionismo. Por exemplo, o criacionismo é religião? Depende de qual criacionismo você está tratando. O criacionismo já foi refutado? A questão da evolução, a evolução já foi confirmada? Então, tem várias coisas assim. Então, tem 10 desses mitos ali para você parar e pensar. Mas assim também um livro falando do dilúvio, tratando especificamente dele. Gênesis capítulos 5, 6, 7, 8, 9 e um pedacinho do 10 também. Então, falando a respeito do que teria sido esse dilúvio, se realmente os animais teriam sido possível colocar todos os animais na arca. Você fica zoando com as pessoas se teria sido como colocar os animais lá. Eu falo, tem que ser pela porta. E é possível calcular, dá para ver o número deles, dá para mantê-los lá dentro. Então, até pequenos detalhes. Por exemplo, se você pega uma embarcação, coloca dentro d'água, tá? E se uma parte dela ficar abaixo d'água, por exemplo, 15 metros, qual seria a temperatura ali no porão dessa embarcação? Você vai perceber que a água do oceano é bem fria. Principalmente se você, dependendo da latitude onde você estiver, a temperatura pode ficar até um pouquinho mais fria. E é interessante porque a temperatura média nessa região, essa profundidade, é de mais ou menos 17 graus Celsius. E que também é a temperatura onde pássaros, mamíferos, até mesmo anfíbios, começam a entrar em estados de hibernação, torpor e brumação, coisas desse jeito. Então tem muita informação ali. Eu escrevi um livro para crianças chamado O Livro da Triste História. É história, não história. História da evolução. É um livro onde foi colocado de uma forma simples para os pais passarem para os seus filhos o que a evolução diz, o que ela não diz, aquilo que funciona e aquilo que não funciona. Então, isso é praticamente o material que tem aí disponível por enquanto. Tem outras coisas que estamos trabalhando aqui. Vamos ver se Deus nos der força, saúde, capacidade. A gente vai estar com mais material pronto. Magnífico, Adalto. Estamos vendo aí, o pessoal vai estar colocando, né? Vocês já estão percebendo o link aí, da onde você conseguiria adquirir esses livros.
Mas, Adalto, deixa eu fazer uma pergunta antes de passarmos para o planeta Marte. Está todo mundo querendo saber se vale a pena mudar ou não mudar para Marte, se iríamos ou não para Marte. Mas, Adalto, corre uma história por aí que Gênesis não seriam fatos, seriam boatos. É uma alegoria. Deus criou uma história, pediu para que Moisés escrevesse uma história, porque o povo não era suficientemente erudito, não é? Ou até mesmo inteligente, para entender a evolução, o Big Bang. Falei, então conta essa historinha aí. O John Walton escreveu um livro, O Mundo Perdido de Adão e Eva, que ele fala que daquilo lá era um épico, como o Gilgamesh. Agora, o William Craig acaba de lançar um livro em busca do Adão histórico. Ele parece que está procurando Adão e Eva, o John Walton também. Eu encontrei eles no Gênesis 1, 2 e 3. A Bíblia, para mim, não está perdido. Nem o mundo é perdido, nem estou buscando. Eu já encontrei na palavra de Deus. Você também encontrou já Adão e Eva? Você também está procurando, como John Walton e Craig, esse Adão perdido por aí? Olha, a resposta é não. Por muitos anos, eu questionei muito, devido a um posicionamento que eu tive muito tempo atrás, chamado evolucionista, teísta. Eu acreditava que Deus tinha criado o mundo, mas a coisa teria acontecido de acordo com a evolução. E Deus realmente foi trabalhando nisso aí, destruindo esse meu castelinho de ideias erradas, para que eu entendesse como a coisa funciona. E um dos resultados disso foi, inclusive, anos e anos depois, ter escrito Gênesis 1 e 2. Por exemplo, as afirmações que nós lemos ali são espetaculares. Deixa eu dar uma ilustração. A Bíblia diz que o ser humano, o homem, foi feito do pó da terra. Essa é uma afirmação fascinante, sabe por quê? Porque nós sabemos a composição do pó da Lua, sabemos a composição do pó de Marte e pó de vários outros lugares aqui do Sistema Solar, algumas luas e demais planetas. E o fascinante é que só o planeta Terra possui elementos químicos suficientes no seu solo para produzir o ser humano. Isso aí é uma coisa, assim, maravilhosa, sabe? Não dá para você chegar e falar assim, foi por acaso. Não. O solo desse planeta tem tudo aquilo que é necessário para que o ser humano possa ser formado. A própria palavra formar, a maneira como a Bíblia usa ali, diz que Deus foi colocando junto. Ele não fez um bonecão de barro e soprou e aquele negócio virou tecido, virou ligamentos, virou músculos, ossos. Não, ele já criou, ele pegou o cálcio para colocar nos ossos, dentes e tudo mais. Foi usando para tudo que precisa, ferro para hemoglobina, ele deixou perfeito o negócio. E ali estava um corpo perfeito, com tudo que precisava, seus órgãos, enzimas, ou seja, tudo. A única coisa que faltava era o fôlego de vida. É interessante porque, dentro do contexto, os evolucionistas trabalham bastante nessa ideia, e aí onde eu comecei a pensar muito, a ideia, literalmente, da parte não biológica. Por exemplo, de onde vem essa nossa capacidade de raciocinar? Seria como que o software. Daí, você olha ali, por exemplo, Gênesis, você percebe que é um negócio fascinante. Por exemplo, Deus chega para Adão, ele acaba de criar Adão, e diz o seguinte, olha, você não vai comer dessa fruta aqui. De todas as demais, você pode comer, dessa aqui não. Como que Adão saberia o que é a fruta? Se ele já não tivesse um software que pudesse reconhecer termos, palavras e saber o significado dessas coisas. Imagina, Deus falando com Adão e Adão não saberia nada. E essa é uma das áreas fascinantes quando a gente estuda, por exemplo, a origem das várias línguas, até mesmo da linguagem humana de uma forma mais específica. Rapaz, a gente sabe que isso aí teve que ter sido colocado no ser humano. Então não foi um processo lento e gradual pelo qual teria acontecido. A própria Dona Eva, tendo sido tirada da costela de Adão, a costela onde a gente encontra medula óssea vermelha, onde a gente tem célula-tronco, lugar preciso para poder tirar material genético ali, para poder clonar e tudo mais. Olha, concordo contigo. O pessoal fica procurando coisa e está tão claro, está tão simples. Está ali em Gênesis capítulos 1 e 2. Diga-se de passagem que Deus, ao escrever aquilo, ele queria fazer algo muito importante. O alvo principal era dar uma informação correta aos judeus a respeito das origens. Tanto é que esses primeiros 5 livros falam da origem do povo judeu, a origem dos patriarcas, a origem da nova civilização após o dilúvio, e a lista vai. Se
se você parar e pensar, vamos ser bem honestos aí, Isaac ainda estava vivo quando Sem, o filho de Noé, faleceu. Ou seja, se Isaac tivesse alguma dúvida, era só ir lá e conversar com Sem pessoalmente e ele contaria. O que é mais fascinante é que o avô de Sem, tá? Se você voltar um pouquinho, eu vou deixar para o pessoal procurar. Pega a genealogia lá para você ver que é legal. O avô de Sem, que não foi Noé, obviamente, foi o pai de Noé, conheceu pessoalmente Adão. Então dá uma olhadinha lá para você ver que coisa espetacular. É só fazer as continhas na genealogia. Ou seja, Deus queria que esse povo soubesse com grande precisão a origem de todas as coisas. Deus não contou uma historinha para boi dormir. Não foi isso que ele fez. Ele contou com grande precisão como todas as coisas teriam vindo à existência. Inclusive nós, seres humanos. Inclusive o universo que estudamos. Inclusive a natureza que estudamos, que está ao nosso redor. Sem dúvida, Gênesis 1 e 2 contam como tudo começou. Maravilha, Adalto. Inclusive, a ciência tem confirmado isso, né, Adalto? A gente foi lá, sequenciou o DNA mitocondrial, vimos que todos descendemos da mesma mulher, a Eva mitocondrial, a Rogéria Ventura esteve aqui, né? Você esteve com ela também, no segundo congresso do design inteligente. O Adão Y, 6.000 anos. Viemos da África, Out of Africa. O que é isso? É o Jardim do Éden, um paraíso ali na África. Olha, você tem que aprender a falar com alguém que saiba falar. Então, quem foi a primeira mãe que ensinou a sua primeira filha a falar? Se ela não teve uma mãe que lhe ensinou a falar, não faz sentido a fala na evolução, não é, Adalto? E no Adão, em Gênesis, está muito claro, Deus vinha, né, toda tarde conversar com o homem. Aí tem uma teoria, né? Ele conversava muito menos com Adão e muito mais com Eva, não é? Porque as mulheres, né, aprenderam a falar bem melhor que a gente, não foi? Eu brinco com o pessoal que Deus gastou muito tempo ali ensinando para que serve milho, para que serve boldo, essas coisas todas aí para a gente aprender como utilizar tudo isso com sabedoria, com entendimento, com as coisas que ele criou para a gente, né? Maravilha, olha, Adão e Eva, né, segundo a minha percepção, aprenderam a falar mais ainda, né, com Deus, né, trocando aquela conversa, que coisa magnífica. Jesus fala, né, não lestes, que desde o princípio os criei, macho e fêmea. Aí dizem por aí que ele escolheu um casal de hominídeos qualquer ali, né, um chimpanzé, um casal de chimpanzé qualquer ali, né, um pouco antes da evolução, e soprou o fôlego. Nem da vida poderia ser, né, Adalto? Porque vivos já estavam, né? Olha só que incoerência. Gente, vamos deixar essa história para lá. Leia o livro do Adalto, Gênesis 1 e 2. Estude, não lestes, leia os artigos mais recentes da Science e da Nature, você vai se convencer de que Gênesis escreve fatos, não é assim, Adalto? Mas, Adalto, a pergunta que não quer calar da nossa entrevista é essa. O Elon Musk acaba de postergar um pouco, deixar um pouco mais para tarde, aí, uns anos mais para frente, aquela janela, né? A colonização de Marte. Ele disse que iria ser, acho que foi 2023, depois mudou para 2025, 2027, ele está jogando para 2029. E ele quer porque quer levar os homens para colonizar Marte. Aí eu queria te perguntar, é uma boa ideia? Você acha que Marte é um planeta que dá para ajustar para que a gente viva lá, que chegue próximo, pelo menos, à Terra? O que você acha dessa ideia? Você iria para Marte, Adalto? Se for só para uma visita de final de semana, eu iria, tá? Mas se for para um tempo mais prolongado, quer dizer, um final de semana não daria, porque a gente vai e daí tem que ficar lá mais uns 2 anos, um pouquinho, para poder voltar. Eu até toparia ir para visitar, para conhecer. Como eu faço, assim, em lugares que eu não conheço pessoalmente. Agora, para morar é outra história. Ao longo desses últimos, digamos aí, desde a década de 60, quando as primeiras sondas foram mandadas para Marte, década de 70, quando foi possível pousarmos lá e tudo mais, coletar um pouco mais de informação. E desde 1997 para cá, com o Sojourner, que é aquele primeiro robozinho que estava andando lá em Marte e tudo mais, de lá para cá a gente temos aprendido muito a respeito do planeta, sabe? É que muitas pessoas ainda vivem aquele sentimento romântico do passado, de algumas similaridades que existem entre a Terra e Marte. Quer ver? Deixa eu dar 2 que são as principais. A primeira é o dia de Marte.
Marte dá uma volta em volta do seu eixo um pouquinho mais de 24 horas, como a Terra faz. E Marte tem uma inclinação, 25 graus. Então, Marte tem estações também. Então, as pessoas ficaram muito animadas. Falaram, olha só que legal. O dia é igual ao da Terra. Tem estações como a Terra. Rapaz, vamos para lá que a coisa vai ser só começar a plantar e o negócio cresce. Aí é que as coisas começaram a mudar um pouquinho. Primeiro, a gente começa com um aspecto assim da gravidade de Marte. Marte tem uma gravidade extremamente menor que a Terra. Só para você ter uma ideia, assim, de forma geral, seriam 38% menos. Ou seja, a gente precisa dessa gravidade ajustada, esses 9,8 metros por segundo ao quadrado, a aceleração da gravidade aqui, para as coisas funcionarem. Marte é um pouquinho diferente, para não dizer muito diferente. Uma outra parte que ficou muito interessante também, eu estou só citando algumas aí, depois a gente entra em mais detalhes, tá? É que Marte não tem uma magnetosfera como a Terra tem, que protege de radiação nociva que vem do Sol. Rapaz, você recebe tudo do jeito que vem, vai. Porque as pessoas falam, mas a Terra é muito assim, esse campo magnético, esse campo magnético que a Terra tem, é espetacular. Não sei se vocês viram, teve uma grande explosão lá no Sol, que é uma CNE gigantesca, e tem até a aurora boreal aí ficando bonita esses próximos dias. E a Terra nos protege disso, Marte não. Porque Marte não tem essa magnetosfera. Uma outra coisa que é fascinante também é a atmosfera de Marte. Rapaz, quando a gente pensa nessa atmosfera, primeiro, ela não tem nuvens, né? Tem uns filamentozinhos de nuvens, assim. Então, quem quiser mudar para Marte é dia ensolarado todo dia. Com exceção quando tem aquelas super tempestades no planeta lá, que tempestades como se fosse de areia, que envolve o planeta todo. Às vezes ficam 6 meses desse jeito. Mas, de uma forma geral, a atmosfera de Marte é transparente. O problema com essa atmosfera é que praticamente não tem oxigênio, não tem nitrogênio. Tem só um pouquinho de oxigênio, não vou exagerar. Tem um pouquinho que não daria para nada. Ou seja, não tem como a gente conseguir sobreviver ali. A questão de água, um outro problema muito sério. As pessoas, no passado, pensavam que havia água em abundância em Marte. E não é esse o caso, não. É bem restrito a coisa. Então, é um problema sério, água. Não somente isso, o solo de Marte, rapaz, o solo é um problema sério. Imagina, só tem cloro, é o que mais tem no solo de Marte, ou seja, aquilo que a gente usa para matar bactérias e tudo mais em piscina, é o que mais tem no solo de Marte. Nós não conhecemos um tipo de vida, com exceção de talvez cianobactérias, tá? Que teriam condição de viver naquele local. Nós não conhecemos nenhuma planta, nenhum animal, nada que se colocar no solo de Marte, vive. Então esse é um outro probleminha assim, muito sério. Sem falar assim das temperaturas, né? Para e pensa, a temperatura de Marte é um absurdo. No Equador de Marte, assim, um dia quente, bem ensolarado, tá ali por volta, assim, de vez em quando, tá? Chega a 10 graus Celsius. A média, normalmente, no Equador é 5 abaixo de zero. Isso durante o dia. E à noite, essa temperatura pode chegar até cerca de quase 90, 100 graus abaixo de zero. Ou seja, não dá para curtir muito, não. Teria que ir bem agasalhado, teria que ir com toda uma super proteção. Só se tem algumas coisas aí. Então, as pessoas estão pensando, desenvolver algumas tecnologias que poderiam ajudar a essa ida para Marte, colonização do planeta. Até o presente momento, o pessoal está ficando cada vez mais desanimado. Não estou dizendo que isso não vai acontecer. Tem louco para tudo nesse planeta nosso aqui. Talvez até chegue ao ponto de colonizar. Agora, nós estaríamos ainda alguns anos e anos e anos de termos condição de pensar até mesmo uma colonização. Mas aquilo que nós pensávamos no passado já foi. Mas, Adalto, disseram aí outro dia, né, que seria simples. Veja só, a atmosfera tem um monte de CO2, é extremamente rarefeita, né? Aí até eu brinco, né? Aqui no planeta Terra você vê uma estrela cadente, porque um asteroide vai bater na sua cabeça. A atmosfera foi extremamente bem ajustada para, por
resistência, atrito, não é? Desgastar. Então, o que você está vendo ali é um asteroide sendo destruído pelo último escudo de proteção dos seres humanos no planeta Terra, que é a nossa atmosfera. Né? Por atrito, está gastando, você vê ela brilhando. Brilhando. Em Marte, a estrela cadente seria realmente uma estrela cadente, porque ela cairia na sua cabeça, né? Tem esse problema, né? É uma atmosfera extremamente rarefeita. CO2, CO2 no planeta Terra é bom, né? A gente tem um efeito estufa, que é feito do bem, tem 100 ppm. Lá tem 95% de CO2. Mas falaram o seguinte, Adalto, vamos levar umas plantinhas para Marte. As plantinhas vão pegar o CO2, vão transformar em oxigênio, não é? A Amazônia é o pulmão do mundo, né? Não é, né? A gente sabe que não é, né? Parece que teve um presidente que falou isso daí, né? Não é. Mas vamos levar umas plantinhas para Marte, a plantinha vai pegar o CO2, vai transformar em oxigênio. Não sei como vão conseguir parar naquela proporção, né? De um pouquinho lá, de 1/3 de oxigênio. Resolveu o problema, Adalto? Uma atmosfera de um pouquinho de oxigênio, um pouquinho de CO2, daria conta? A resposta é não, Marcos. O grande problema com isso, sabe o que é? É que planta tem uma necessidade muito grande de nitrogênio. E Marte não tem isso. E a gente não tem isso no solo. No solo de Marte você acha bastante cloro. Um montão. Tem, assim, dá para trazer de lá para cá para limpar a piscina. Agora, para chegar e colocar e fazer com que plantas produzam isso, é impossível. A ideia no início era o seguinte, era construir uma doma, tá, transparente, e dentro dessa doma colocar plantas. E essas plantas começariam, pelo processo de fotossíntese, produzir o oxigênio que a gente precisa, tirando do CO2 que está do carbono que está na atmosfera. Tá? Então essa era a ideia principal. Com o estudo do solo, que nós temos várias sondas lá estudando o solo, chegou-se à conclusão que nenhuma planta conseguiria viver em Marte. Não tem como. Não tem aquilo que ela precisa, ou que elas precisam, para sobreviver. Você pode construir uma doma, tem luz do sol chegando até lá, por não ter nuvem. Marte dá para receber cerca de pelo menos metade da quantidade de luz que chega na superfície do planeta, comparado com a Terra. Deixa eu colocar um pouquinho mais. Porque Marte não tem nuvem nenhuma, a atmosfera é extremamente rarefeita. Então, muita da luz que sai do Sol chega em Marte. No nosso caso, aqui na Terra, tem nuvem, tem atmosfera, etc. Coisa e tal. Mas para montar um sistema como esse, essa doma toda, para colocar as plantas ali dentro, e fazer com que elas funcionem e produzam esse oxigênio, você teria que ter condição de fazer com que essas plantas tenham condição de existir em Marte. Daí você vai ter que levar todo um pacote de coisas. Primeiro, para limpar o solo de tudo aquilo que é contra a existência da vida, deixa eu colocar dessa forma, para daí ter condição de ter um solo que tenha condição de plantas sobreviverem nele. Até agora o pessoal não descobriu como fazer isso. Então aí tem um grande problema pela frente, sabe? Como fazer com que plantas cresçam em Marte. Tem um pessoal aí pensando nessas cianobactérias, colocá-las lá, e daí elas vão produzir um pouquinho de oxigênio, e com o passar do tempo elas vão produzir mais oxigênio, e daí elas vão produzir mais oxigênio ainda, e elas vão se tornar literalmente os elementos básicos para que plantas possam existir. Ou seja, tem muita ideia maluca por aí. Até agora eu não vi nenhum estudo realmente coerente dizendo que todas essas vertentes seriam viáveis. Até o presente momento é esse planeta aqui que nós temos, o planeta Terra. Diga-se de passagem, a gente precisaria cuidar um pouquinho melhor dele, né? A gente está pensando no outro lá e tem o nosso aqui que precisa ser cuidado. Ô Adalto, você falou dessa biosfera aí, né? Que poderia ser produzida lá em Marte, um domo aí, isolar e tudo mais. Mas esse experimento já foi feito na Terra, você sabe disso, né? Esse experimento que foi feito nos Estados Unidos, não me lembro exatamente o ano e o estado, mas criaram uma biosfera, gastaram milhões e milhões de dólares e falaram que iriam reproduzir dentro daquela biosfera o ambiente terrestre, iam controlar e tudo mais, colocaram humanos lá dentro. Foi um grande fiasco, não foi? Ô Adalto, se na Terra já foi um fiasco, o que você acha que vai... Qual é a probabilidade... nem que tudo fosse dado certo, se a gente conseguisse levar a Terra para Marte,
Aqui já fizemos o experimento e quebramos a cara. Você acha que vai dar certo lá em Marte? Eu não creio, Marcos, por uma razão muito simples, sabe? A magnetosfera do planeta é praticamente zero, ela não existe. No planeta Terra nós temos toda essa proteção desse campo magnético fabuloso ao redor do nosso planeta, tem os cinturões de Van Allen, ou seja, tem toda uma estrutura para filtrar coisa que vem do Sol e seria nocivo para a vida. Marte não tem nada disso. A gente não tem ideia, primeiro, para pegar um grupo de pessoas, tirar daqui e levar para Marte, ficar viajando 9 meses aí, chegar lá e o que vai acontecer com toda essa radiação que esse pessoal vai estar tomando durante todo esse tempo, 9 meses. Imagina só, 9 meses de raio-x o tempo todo, coisas desse jeito. Ou seja, tem muito pouco ainda que nós conhecemos para um salto tão grande como esse. Uma coisa é você pegar e levar pessoas daqui para a Lua, a pessoa fica lá, como foi feita na década de 60, final da década de 60, começo da década de 70, e pessoas ficavam lá 2, 3 dias e daí voltavam. Mais ou menos uns 3 dias para ir, 3 dias para voltar e o tempo que eles ficavam lá. Então você tem um período bem pequeno, está falando assim, no máximo 10 dias fora do planeta Terra, sendo exposto à radiação do Sol e coisas desse jeito. E nós vimos que um tempo pequeno assim produz alguns efeitos detrimentais no corpo humano, sim, produzem, mas não é o fim do mundo a coisa, tá? É um período de tempo muito pequeno, são apenas 10 dias. Os astronautas que têm ficado, por exemplo, na estação espacial, que têm ficado por quase 1 ano lá, ou na antiga Mir, que é aquela estação espacial russa, que ficaram um astronauta específico com um pouquinho mais de 1 ano lá, deu para perceber os efeitos colaterais nocivos de ficarem expostos à radiação e perda muscular, um monte de coisa assim que acontece quando você está fora desse local totalmente habitável que é o planeta Terra. Então, eu imagino o seguinte, talvez uma viagenzinha de final de semana, um bate e volta, daria para fazer. Mas esse negócio de ir para colonizar, não sei, acho muito difícil. Mas muita coisa que nós falamos que era difícil foram feitas, né? Então, vamos ver o que acontece. Mas, Adalto, a Bíblia diz, né, que a terra foi dada de presente ao homem, né? Os céus pertencem a Deus, mas a terra ele deu ao homem de presente, uma terra magnífica, mais de 1.200 condições. Lá não tem camada de ozônio, não é? O nitrogênio, você falou tão bem, a gente tem que ter nitrogênio, as proteínas, mas a gente não pode ter somente nitrogênio e oxigênio, tem que ter o ciclo do nitrogênio, tem que ter as bactérias denitrificantes, tem a Namox que pega o nitrito e nitrato, transforma em nitrogênio, você tem que ter o ciclo do carbono, você tem que ter as minhocas, né, para fazer a transferência do humus, dos nutrientes. É complicação demais para audácia demais também, querer levar Mas por que você acha, filosófico e teologicamente, por que você acha que o homem está querendo colonizar Marte? Será que, se ele usasse a Bíblia como guia, essa é minha tese agora no meu podcast, né, que eu tenho agora na Rede 316, falo sobre a Bíblia e a ciência. A minha tese é que se a gente usa a Bíblia para interpretar a ciência, para guiar a ciência, a gente não faz grandes enganos, comete besteiras. Você acha que à luz da Bíblia, alguém proporia essa aventura para Marte? O que você acha? Fala sobre teologicamente, por que um homem quer propor isso, essa aventura espacial, colonizar outro planeta? Será que é porque ele não conhece que a Terra é o escabelo dos pés, não é, de Deus? Que ele nos deu um planeta magnífico de presente e que esses outros planetas aí se prestariam para a vida? A Bíblia fala sobre isso, Adalto? Olha, Marcos, essa é uma proposta e o que você está falando é o que eu creio, sabe? O que eu propus até aqui é voltado para a área de ciências, especulações e tudo mais. Mas eu creio que o local que nos foi dado para habitação é esse planeta. Dentre tantos lugares, por exemplo, acho que foi semana passada, semana retrasada, foi descoberto o exoplaneta de número 5.000. Ou seja, nós sabemos que tem pelo menos mais 5.000 planetas aí espalhados na nossa vizinhança aqui. Tá?
mas nenhum deles até o presente momento apresenta nenhuma possibilidade de ter condições de sustentar a vida, como nós já vimos em todos os planetas do Sistema Solar. Eu quero deixar claro o seguinte: o único planeta que Deus, na sua sabedoria, bondade, graça e misericórdia, preparou para ser o nosso lar é aqui a Terra. E eu creio que aqui é o lugar que Ele quer que nós fiquemos. A gente pode estudar tudo que tem por aí? Claro que podemos. Podemos até olhar, eu até imagino assim, visitar. Quer visitar? Vai. Mas o local que Deus escolheu para nós, seres humanos, vivermos, é o planeta Terra. Esse é o planeta que Deus criou. Esse é o planeta para o qual Ele enviou o seu Filho. Esse é o planeta para o qual a história da redenção no universo todo está sendo escrita, desde o seu início até o último dia. Por isso que eu creio, sabe, que aqui é o local. Esse é o local que Deus tem para a gente. E eu imagino que muito daquilo que as pessoas queiram fazer, sair daqui, ir para outros lugares e tudo mais, é uma falsa esperança, achando que nós temos condição de fazer qualquer coisa. Isso é parte do orgulho humano. Nós não temos condição de fazer praticamente quase nada. Nós não conseguimos nem ao menos nos manter vivos. Quando chega aquele momento em que a vida cessa, é interessante, eu estava só um pequeno parênteses, estava comentando com uma pessoa pouco tempo atrás sobre isso. Uma pessoa que tem a chamada morte natural. O que está faltando nele? Falta algum órgão, falta, sei lá, alguma coisa? Nada. Tudo está ali. O que está faltando? Por que aquele corpo não funciona mais? Percebe? Da mesma forma que Deus nos deu um corpo, Ele nos deu um local para o qual esse corpo poderia funcionar da maneira como foi planejado. E esse local é o planeta Terra. Juntando as duas coisas, nós não conseguimos nem ao menos dar um dia a mais de vida para a nossa vida. Agora imagina a nossa ousadia achar que a gente tem condição de fazer qualquer coisa. Até mesmo mudar para um outro planeta. Ficar nesse outro planeta. Coisas desse jeito. Rapaz, aqui é o lugar, esse é o local que Deus escolheu. Tanto é que é tão precioso para nós que somos cristãos. Deus poderia ter mandado o filho dele para qualquer lugar do mundo, do universo todo, para morrer. Poderia ter morrido, mas ele quis que fosse aqui, nesse planeta. Aqui onde nós vivemos. Não foi no planeta Marte, não foi em Vênus, ou em nenhum dos outros 5.000 exoplanetas que nós conhecemos aí. Aqui é onde a história da redenção está sendo escrita. E essa, para mim, é a parte fascinante, sabe? Como eu disse, se quiserem um passeio para ir para lá, voltar, pode até ser, mas o local onde as coisas acontecem é aqui. Teologicamente, o planeta Terra é o local que Deus nos deu, e foi muito bem citado por você, mostrando que realmente aqui é o lugar que Deus nos deu. Adalto, é o cientificismo, não é? É aquela ideia de que a ciência é absoluta e que através da ciência a gente vai poder, inclusive, criar outra terra de onde não existe uma terra. Num planeta hostil, a gente vai transformá-lo num planeta amigável e capaz de acomodar a vida. Não, o trabalho que Deus teve aqui foi absolutamente incompatível com a capacidade humana. Maldito o homem que confia no homem e confia na sua ciência. A ciência é magnífica, mas nós somos frente a esse grande Deus que acertou todas essas condições magníficas, né? Nem se a gente pegar a Terra e colocar lá onde está Marte, não vai dar certo, né? Porque ele pôs na suíte presidencial do universo. Esse é o melhor ponto, né? Não tem ponto melhor no universo de colocar nem a Terra. Se a gente levar a Terra para Marte, não vai dar certo. Então, é aquela ideia de que a gente é capaz de fazer tudo, né? Com a ciência, a gente vai criar, inclusive, outro planeta igual à Terra. O Carl Sagan disse isso, não é? Olha, um ponto pálido, insignificante, perdido na imensidão do universo. O princípio da mediocridade também, né? Tá levando o Elon Musk, gente, não vai atrás. Se oferecerem um passeio, eu vou também, viu? Nós dois vamos, viu, Adalto? Mas para colonizar eu não iria, não. Você também não, né, Adalto? Não. Mas, Adalto,
Está acabando o nosso tempo e a gente não pode deixar de falar de um grande acontecimento. Acaba de ser anunciado pela NASA a primeira foto do telescópio James Webb. Você deve ter chorado, né? Eu também quase chorei. Por quê? Porque assim, diz que Deus não passou o filme, Deus não tirou a selfie. Poxa vida, Deus podia ter tirado uma foto dele criando o universo, mandado, né, pela internet, uma selfie, colocado no Facebook dele, no Instagram, né? Poxa vida. Mas parece que Deus está mandando a foto agora, não está, o Adalto? Você falou do Hubble, o Hubble já tirou uma foto, agora o James Webb parece que vai tirar uma selfie, não vai tirar uma selfie? Fala pro pessoal aí, por que você está chorando como eu, para que esse James Webb tire fotos ainda melhores do que o Hubble? Olha, Marcos, primeiro, o dia que ele foi lançado, 25 de dezembro do ano passado. Rapaz, isso é presente de Natal pra gente, tá? Realmente é um negócio fascinante. O telescópio, o James Webb, ele tem algumas características fascinantes. A primeira delas é que ele tem condição de ver pontos de luz que são 100 vezes mais fraquinhos do que aquilo que o telescópio Hubble tem condição de ver. Ele fica mais dentro daquilo que a gente chama, ele consegue ver mais dentro da radiação infravermelha. Ele começa ali mais perto do alaranjado, vai para o vermelho, daí para o infravermelho. Então, essa é a região onde ele tem condição de ver as coisas. E fascinante vai ser agora, finalzinho de... Eles estão ainda em fase de fazer os ajustes dessa primeira foto, vendo assim a estrelinha lá no lugar certinho. Foi espetacular, porque mostra que tudo está funcionando do jeito certo. Agora, a partir de finalzinho de maio, começo de junho, ele deve entrar na fase de pesquisa científica, se tudo continuar correndo do jeito que está. Agora, para e pensa só, o telescópio Hubble tem um diâmetro de aproximadamente 2,40 metros. O telescópio Hubble, ele tem praticamente, são 18 espelhos hexagonais. Estou dando uma olhadinha aqui só para ter certeza que não vou falar bobagem, tá? São 18, eu sei, 18. São 18 espelhos hexagonais e literalmente formam um raio de aproximadamente um diâmetro de 6,5 metros. Rapaz, isso daí é gigantesco quando a gente compara assim, com o tamanho de Hubble. Só para ter uma ideia, a área para coletar luz, radiação, é aproximadamente 6 vezes aquilo que o Hubble tem. E é muito legal porque os detectores que estão nele são assim de última geração, quando o que a gente tem no Hubble, a gente está falando de mais ou menos 10, quase, vou arredondar para não ficar muito chato, quase 15 anos atrás. Agora imagina o que seria comprar um smartphone com a câmera que ele tinha há 15 anos atrás e comprar um smartphone com a câmera que ele tem hoje, ou seja, com resolução. Então a resolução que o telescópio James Webb tem é espetacular. A gente vai ver muita coisa legal. Primeiro porque o alvo é ver aquelas coisinhas no início do universo. E minha impressão é que a gente vai continuar vendo coisas completas, complexas, perfeitamente prontas, e a gente não vai ficar muito surpreso, não. Estou dizendo a gente, assim, nós, os que cremos que o universo foi criado. Para o pessoal que acredita que o universo teria surgido espontaneamente, as palavras que eu imagino que vamos estar lendo nas muitas publicações científicas vão ser as mesmas que a gente encontra agora. Inesperadamente, foi algo que nós literalmente não previmos, ou a gente vai ter que rever a nossa teoria, coisas desse jeito, sabe? Então, rapaz, estou muito animado. Só mais um mês e um pouquinho aí, o Webb vai começar a trazer aquelas primeiras fotos para a gente. Pelo que tudo indica, rapaz, vão ser espetaculares. Porque essa primeira que ele trouxe, a gente não esperava que seria na qualidade que foi. Mas foi espetacular a coisa. Ele vai mirar para a GNZ11, não vai? O que você acha, Adalto? A GNZ11 é aquela sua palestra magnífica no 2º Congresso Brasileiro do Design Inteligente, não é? Como explicar o óbvio.
O óbvio é que o universo foi feito pronto há poucos anos atrás. Você tem a foto do início lá, a galáxia está pronta. Se fosse 13 bilhões pronto, ela já estaria totalmente envelhecida hoje, né? Então o universo foi feito pronto há poucos anos atrás, a gente tem a foto, não está tão boa assim da GN-Z11, mas deve ficar espetacular a nova foto. Fala um pouco da GN-Z11, da sua palestra lá no Congresso, que foi fantástica, vocês podem acessar a palestra do Adalto, a gente está colocando o link aí, você está vendo, né? O link da palestra do Adalto no 2º Congresso da TDI Brasil, como explicar o óbvio, que ele fala, né, que o universo foi criado há poucos anos atrás, a gente tem a foto, tem a selfie, fala da GN-Z11, Adalto. Olha, a GN-Z11 é uma daquelas descobertas científicas que ninguém gostaria que fosse descoberta, mas está lá, é uma evidência. É uma galáxia que, tecnicamente, ela teria aparecido muito, muito próximo do início do universo. E o problema com isso é que é uma galáxia pronta, completa, complexa, perfeitamente funcional. Quando você pega, por exemplo, os elementos químicos dessa galáxia, que a gente consegue observar através da espectrometria, rapaz, são praticamente elementos químicos de uma galáxia que já tem uma certa idade. Entende? Não é uma criancinha. Só para ilustrar um pouquinho, imagina você pegar um bebê recém-nascido, quer dizer, eles nascem com um pouquinho de ruga, que é normal, mas imagina um bebê recém-nascido, assim, depois de umas 2, 3 semanas, mas todinho enrugado. Parece uma pessoa, assim, de uns 80, 90 anos. É o James Button, né? Conhece aquele filme da Adalto? O James Button? É como o James Button, não é? Sim, continua. O que foi legal é que esse é um bom filme, viu? Vale a pena assistir. Mas o que foi fascinante a respeito disso é que essa galáxia, de acordo com a teoria do Big Bang, não deveria existir. Não deveria haver uma galáxia como a GN-Z11. O Z11 é praticamente o desvio espectrográfico dela, tá? É 11. Então, deixa para você fazer as continhas depois, vai lá para ver o que isso significa em termos de tempo cosmológico, onde é que nós estamos. Ele está literalmente no início do universo, tá? Literalmente. Então, o problema com essa galáxia, e eu espero que seja uma das primeiras que o telescópio Webb vai poder estudar, estou muito animado para isso, e espero que sim, vamos ver. Mas, assim, seria fascinante, porque a gente vai ter condição de ver mais detalhes dessa galáxia. E, no fundo, os detalhes que nós já temos até aqui são espetaculares. Por quê? Porque eles mostram que no início do universo haviam galáxias completas, complexas, perfeitamente funcionais, como é o caso dessa GN-Z11. Ou seja, de novo, sabe? Eu poderia falar bastante dela aqui, mas o que eu quero deixar claro, é uma galáxia madura no início do universo. Vou resumir tudo aquilo que foi dito sobre ela até agora. É uma galáxia madura, pronta, completa, complexa, perfeitamente funcional, como é a nossa Via Láctea. A única diferença é que essa estava no início do universo, logo no comecinho. O legal a respeito disso é que, se nós usarmos o raciocínio cosmológico naturalista, a situação é praticamente assim. Se no início do universo já haviam galáxias prontas, hoje nós não estaríamos aqui para observá-las. O universo já teria morrido. E olha, nós estamos aqui para observá-las e ainda com uma peça de equipamento aí fabulosa, que é o telescópio James Webb. Vamos ver, mais algumas semanas aí, a gente vai estar vendo as imagens espetaculares que ele deve começar a produzir. Adalto, tem cristão que é big banguista, né? Eu não sou, acho que você também não é. Acha que Deus criou o Big Bang, que Deus lenta, gradual e sucessivamente, usou milhões e milhões de anos para ir estruturando o universo. Eu digo que é o Deus do devagarinho, né? Que ele vai devagarinho, tal, montando e montando. E olha só, a teoria do Big Bang, ela é amiga da nossa fé, porque se houve o início, então chama por Deus e tudo mais. A gente não deve gostar de uma teoria porque ela bate com a nossa teologia. Eu não vejo assim. Eu acho que a gente deve gostar de teorias que são corroboradas por fatos, por evidências. E o que a gente vê dos fatos e nas evidências
é que Gênesis 1, 2, 3, 4, 5, 6, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia estava certa desde o início. Porque em Salmos 33, 9, está escrito lá, né? Ó, o pessoal não lê mais a Bíblia, né? Fica usando a ciência para interpretar a Bíblia, mas nunca leu a Bíblia, eu acho. Porque se tivesse lido a Bíblia, está escrito ali, ó, em Salmos 33, 9. Porque ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e o logo do Gênesis, do Gênesis aí, dos Salmos, é o logo assim, imediatamente tudo foi criado. Em Salmos 33, 6 está dizendo assim, ele criou o universo com o sopro da sua boca. O sopro da sua boca é a palavra, né? Vamos pensar assim, né? Uma analogia. Ele falou, haja o universo e houve o universo. E parece que as fotos que estão chegando confirmam isso. Parece que a heresia do Adalto Lourenço, a heresia do Marcos Eberlin, seu discípulo, né, Adalto, está sendo confirmada pelos dados. Vencemos. Você acha que vencemos, Adalto? Olha, Marcos, eu tenho dito às pessoas o seguinte: a verdade é como uma bolha de ar dentro de um líquido. Dependendo da viscosidade, da densidade do líquido, demora um pouquinho para ela chegar na superfície, mas que ela chega, ela chega. E a verdade está chegando em todas as áreas. Por isso, rapaz, que eu estou tão animado com o James Webb, o telescópio James Webb. Sabe? Vamos ver as coisas fascinantes aí, sabe? Prontinhas, completas, complexas, perfeitamente funcionais. A minha é assim, eu não estou fazendo nenhuma predição direta, tá? Mas a minha expectativa com respeito a esse novo telescópio é que a teoria do Big Bang vai precisar ser refeita. Ele vai mostrar que as coisas não são, ou seja, o que o Big Bang tem proposto não tem nada a ver. Por isso que eu creio, sabe, Marcos, e todos vocês que estão nos ouvindo, a palavra do nosso Deus, ela é a verdade. Deus jamais colocaria alguma coisa na Bíblia que fosse mentirosa. Deixa eu me explicar por quê, porque isso é algo assim importantíssimo. Se naquilo que a Bíblia propõe e pode ser testável, ela estiver errada, como eu poderia ter certeza que naquelas coisas que a Bíblia propõe e eu não consigo testar, ninguém conseguiria testar, elas estariam corretas? Por exemplo, o fato de termos nascido de novo em Cristo. É possível fazer um teste de DNA, ver o DNA antigo que eu tinha, agora eu sou nova criatura em Cristo, então eu tenho um novo DNA. Não, o DNA é o mesmo. Agora, é justamente quando a Bíblia diz que nós somos feitos, formados de uma maneira assombrosamente maravilhosa, e a ciência tem descoberto isso, você vê a verdade bíblica, a verdade científica, os dois andando lado a lado. Ou seja, aquilo que a Bíblia fala, aquilo que a Bíblia expõe, é a verdade. A ciência trabalha, descobre, é a verdade. Os dois estão falando a mesma coisa. Se aquilo que é testável, a Bíblia diz que é verdade, por que aquilo que não é testável, como por exemplo a existência do céu, do inferno, o julgamento final e todas essas coisas, não seria verdadeiro? Percebe? Eu inverti agora. Se aquilo que a Bíblia diz que é testável, tem sido testado, está perfeitamente correto, não que a Bíblia estivesse errada, mas a gente viu que realmente está lá. É isso aí mesmo. É exatamente o que a Bíblia diz. Tá? Porque aquilo que a Bíblia diz que não é testável estaria errado. Esse é um ponto assim crucial para nós cristãos. A gente deveria pensar no valor que a ciência, a boa ciência, tem para todos nós, ou seja, as evidências científicas, não as interpretações. A evidência. Deixa a evidência falar por conta própria. Não fica colocando palavras na boca da evidência. Deixa a evidência contar para a gente o que ela tem a nos dizer. A mesma coisa em todas as demais áreas que a ciência tem trabalhado. É fascinante. Por isso que, não tenho dúvida, a palavra do nosso Deus, a Bíblia, é a verdade. O que você leu no Salmo 33, 9 é uma das coisas mais fascinantes para mim nas Escrituras. Eu fico imaginando, sabe, o que aconteceu ali. E pelo que tu indica, eu não vou precisar ter muita imaginação, não, porque pelo que eu tenho lido na palavra, isso vai ser feito novamente. E tudo aquilo que é reproduzido não é mais teoria, é fato. Então vai ser muito legal a gente fazer parte dessa segunda leva aí e ver o nosso Deus trazendo à existência todas as coisas pela segunda vez, criando novos céus e nova terra. Muito bem, Adalto. Pessoal, Adalto Lourenço é o grande pioneiro no Brasil. Há mais de 20 anos ele tem corrido esse país anunciando essa grande verdade, que a palavra de Deus, escrita
descrita em Gênesis 1 e 2, em toda a palavra, é verdadeira, que fomos feitos prontos há poucos anos atrás. As verdades bíblicas, e dizendo que elas eram corroboradas pela ciência. Alguns diziam, não, o Adalto é um pouco tradicional demais, fundamentalista demais. Olha, a gente tem que dar um pouco de chance para a ciência, fazer uns compromissos e tudo mais. Mas hoje nós descobrimos que o Adalto estava certo. Olha que magnífico. Adalto, graças a Deus por você, pelas sementes inesgotáveis, imensas, que você plantou no Brasil, corações que você mudou. Por isso que a gente quer trazer, viu, gente, o Adalto de volta. Adalto, volta. Volta, Adalto. Hashtag volta, Adalto. Estamos aí fazendo uma grande campanha, contatos. O Adalto precisa voltar. Adalto, o nosso tempo acaba de ser esgotado. Estou vendo aqui o 00. Infelizmente, o papo estava super mega legal. Gente, você gostou? Eu também gostei. Adalto, você tem 5 segundos para fazer as suas considerações finais. A palavra de Deus é verdade e ela sempre será a verdade. Se a ciência, entre aspas, descobrir alguma coisa que é contra a palavra de Deus, faz o seguinte, senta e espera. E essa proposta científica vai cair com certeza. Palavra de Deus, não. Ela é a verdade. In dúbio pro Bíblia, não é assim? Na dúvida pro Bíblia. Magnífico. Adalto, muito obrigado. O seu tempo aí dos Estados Unidos, você parou 1 hora aqui com a gente, foi sensacional, não foi, pessoal? Você gostou demais desse Fé e Ciência? Eu também gostei demais. O programa que mostra que a boa ciência, a boa teologia, a leitura da Bíblia pela Bíblia, a exegese da palavra de Deus, Gênesis 1, 2, 3, toda a palavra, é corroborada pela ciência, a ciência verdadeira. Então você gostou? Assista todos os programas Fé e Ciência, esteja sempre conosco aqui, acompanhe os próximos. Por quê? Porque a fé é o firme fundamento. Estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança. E muita razão você tem achado aqui no Fé e Ciência. Até o próximo programa. Contamos com todos vocês.